Olá pessoal, tudo bem? Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui unidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Mas eu senti necessidade de estar gravando alguns vídeos aqui a respeito da Semana Santa. Então, especificamente, eu vou estar falando de 2 livros, tá? Então, um livro, tá aí para vocês, vai estar aparecendo espelhado, tá? Mas é esse livro aqui, que é A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Santo Afonso Maria de Ligório. E o outro livro, que também está relacionado com a Paixão de Cristo, é esse outro livro aqui, tá? Que é Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, da Ana Catarina Emmerich. Eu vou falar um pouquinho desses livros aqui, vou ler um pouquinho para vocês, tá? Mas assim, basicamente o que a gente teria aqui qual que é a motivação, né? Por que eu estou fazendo um vídeo sobre esses livros? Porque quando a gente pega a questão da paixão, vários santos eles falam isso daí pra gente, que se você quer, vamos colocar assim, amar Jesus, não tem como você não olhar para Jesus na cruz. E quando você olha para o sofrimento de Jesus na cruz, você reconhece o amor de Jesus por nós. Então, a temática seria basicamente essa. Bom, qual que é a diferença desses 2 livros aqui? Os 2 falam sobre a paixão, tá? A diferença é que esse livro aqui ele foi escrito por um santo, né, que é Santo Afonso Maria de Ligório, e ele traz aí reflexões a respeito da paixão de Jesus. Então ele está explicando a respeito da paixão, e lógico, ele cita outros santos, cita a passagem dos evangelhos, né? Então a gente tem todo aí, vamos colocar assim, um trabalho, né, de devoção, de amor de Santo Afonso por Jesus. Quando a gente pega esse outro livro aqui, ele é um pouco diferente, tá? Porque ele é baseado nas visões de uma beata, que é a Ana Catarina Emmerich, tá? Então é uma outra temática, tá? Então enquanto a gente tem o livro de Santo Afonso, que seriam assim as reflexões dele a respeito da paixão de Jesus, nesse livro aqui a gente vai ter aí as visões de Ana Catarina a respeito da paixão de Jesus. Tá? Bom, eu vou começar com esse livro aqui primeiro, e daí depois eu parto para o livro do Santo Afonso. Tá? Esse livro aqui eu já li ele inteiro, tá? Então ele é um livro meio grossinho. Esse livro aqui eu ainda estou no começo, tá? Mas eu separei aí algumas passagens para a gente ver. Muito bem, então vamos falar a respeito desse livro aqui. Tá? Para quem já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, acho que vocês devem lembrar, esse livro aqui dá a impressão que você está vendo um filme sobre Jesus. É muito lindo, muito legal, assim, sabe? Tipo, é fantástico esse livro aqui. Bom, quem que é Ana Catarina Emmerich? Ana Catarina Emmerich é essa daqui, tá? Então aqui tem uma foto dela, né? Lógico, é uma pintura, né? E por que ela tá com essa faixa na cabeça, né? Colocando a mão na cabeça, tá? Porque logo no comecinho, né, desse livro aqui, ele dá uma breve história sobre ela, né? Então a Ana Catarina Emmerich, ela é uma beata, então não é uma santa, né? Lembrando que primeiro a pessoa é declarada beata, e daí depois de um tempo, né, daí que ela é declarada santa. No caso da Ana Catarina, ela foi declarada apenas beata. Um breve resumo sobre ela, né? Ela foi uma freira e ela, assim, levou uma vida muito pobre, acabou entrando na época fala assim, né, que para se tornar uma freira você tinha que dar como se fosse meio que um dote, tá? Então, no caso, ela tipo teve que trabalhar durante um bom tempo para conseguir tudo. E quando ela estava, né, no convento, teve um dia que ela teve uma visão, né, em que Jesus apareceu para ela, e ele apareceu com 2 coroas. Né? Então, uma coroa era uma coroa de flores e outra coroa era uma coroa de espinhos. E daí ele pegou e falou, ó, tô com as 2 aqui, qual que você quer? Né? E é interessante porque a gente tem aí alguns outros santos, né, que a gente tem essa questão, né, no caso aí de coroa, tá? Dessa visão de Jesus aparecendo e entregando 2 coroas para você escolher, né? Então, eu não me recordo agora o nome do santo, tá? Mas eu lembro que teve um santo que também teve essa visão também, tá? Bom,
A Ana Catarina, no caso, ela escolhe aí a coroa de espinhos, né? Ela fala que ela pega a coroa de espinhos, ela coloca na cabeça, né? E a partir desse dia, né, ela, por assim dizer, teve os estigmas, né? Só que a partir, vamos colocar assim, quando a gente olha para Ana Catarina, tá? Para quem não lembra o que é estigma, seriam aí quando a pessoa tem os ferimentos de Jesus, né? No caso, a pessoa recebe, né, esses ferimentos que a gente chama aí de estigma. Então a gente tem aí, no caso, por exemplo, São Francisco de Assis, né, ele teve, né, no caso, nas mãos, nos pés, né, e no lado também, né, também o Padre Pio de Pietrelcina também teve isso daí, né, e a gente tem, no caso, alguns santos, né, que no caso, quando recebe os estigmas, eles são visíveis, então que nem no caso do Padre Pio era visível, né, mas a gente tem, se a gente for pegar Santa Rita, né? Ela no caso tinha, né, aquela ferida na testa. Então alguns estigmas são visíveis, mas nós temos aí alguns estigmas que eles não são visíveis. Então no caso são, por assim dizer, a pessoa sente a dor, mas ela não tem estigma. Então no caso da Ana Catarina, né, fala assim que ela tinha muitas dores na cabeça, né, então pegava nessa região aqui, quer dizer, foi justamente onde ela colocou a coroa, mas não era visível, né? Mas fala assim que conforme ela amarrava essas faixas, às vezes no que ela tirava a faixa, tinha ali algumas pequenas manchinhas de sangue, mas quando ela ia procurar, não via nenhuma ferida, não via nada. Tá? Bom, como que eram essas visões? Né? Então ela fala assim que ela tinha essas visões, e era como se, assim, às vezes ela via a mesma cena várias vezes, às vezes de ângulos diferentes. Então, imagine, por exemplo, que de repente Jesus estava andando, vamos supor, por Jerusalém. Então ela via a visão, vamos supor, como que Jesus teria essa visão dele olhando para as pessoas. De repente, às vezes ela teria uma outra visão, que seria, sei lá, de uma outra pessoa vendo Jesus passar. De repente, sei lá, Jesus curou uma pessoa, então ela teve uma visão dessa pessoa que foi curada. Então era como se assim, às vezes ela via a mesma cena de ângulos diferentes. Tá? Vale lembrar que a Ana Catarina ela era analfabeta, ela não sabia ler e escrever. Daí você vai falar, nossa, mas como que tem esse livro aqui? Né? Porque daí a gente teve um jornalista, né, um escritor, na verdade, que ele foi, né, até a casa dela, e ele começou ali a ver o que ela estava falando, e daí ele ia, né, transcrevendo ali o que ela estava falando. Tá? E daí depois ele lia para... é isso mesmo que você está me falando? Então, né, no caso, ela corrigia ali alguns pontos que tinha errado. No caso, quando começou, né, ter essa questão de escrever, né, a respeito das visões dela, fala assim que teve alguns bispos, né, que no caso mandaram ali alguns padres, né, mesmo alguns bispos foram ali atrás dela para estar averiguando, né, aquela coisa ali que ela estava falando, né, se realmente ela estava falando a verdade a respeito dessas visões. Daí fala assim que conforme eles ouviam a descrição dela, né, porque no caso as descrições que ela dá, como eu falei, parece que você está vendo um filme, né, então ela descreve ali lugares, objetos, vestimenta, né? E ela nunca saiu da cidade lá onde ela morava, né? Eu não lembro agora, né, de qual país que ela nasceu, né? Mas, assim, eles falam que era impossível alguém que não tinha o conhecimento que ela tinha e nunca tinha viajado saber detalhes tão específicos sobre ali topografia, sobre os lugares. Tá? Então, assim, isso, por assim dizer, vem comprovar que as coisas que ela fala, no caso, realmente ali ela teve essas visões. Tá? Por que o livro chama Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus? Porque ele pega ali tanta parte da vida de Jesus, tá? Então seria aí antes da paixão, né? Como depois a questão da paixão e pega até um pouco além, que seria aí a glorificação de Jesus, tá? Ou seja, aí, as glórias que Jesus recebeu também. Tá? Então, algumas vezes, a gente tem ali algumas descrições que ela coloca, né? Digamos assim, que seria o que a gente não enxerga na cena. Então, seria, por assim dizer, o sobrenatural. Tá? Então, às vezes tem algumas visões desse jeito. É obrigado a acreditar nesse livro aqui? Não. Tá? Mas, assim, para a gente meditar a paixão,
é fantástico, é muito legal, muito bonito, tá? E tem algumas partes assim que a gente lê, não tem como você não se emocionar, tá? Mas como eu falei, tá? Como no caso é baseado nas visões dela, tá? Não é obrigado, tá? Não é, por assim dizer, é um livro que ele tem aprovação eclesiástica, tá? Então ele tem uma autorização, né? No caso aí do bispo, né? De um bispo aí para estar imprimindo, tá? Então a gente tem alguns livros que a igreja dá essa autorização, né? Que é o que a gente chama aí de imprimatur, né? Que seria no caso imprima-se, né? E no caso esse livro tem essa autorização, né? No caso aí de um bispo para estar sendo impresso, mas assim, como eu falei, não é uma coisa assim que você é obrigado a acreditar e ler tudo que está aqui e falar, nossa, é desse jeito que aconteceu, tá? Mas é muito legal. Bom, então já deu uma explicação um pouco a respeito do livro, vamos pegar ver uns trechinhos aqui que eu achei muito interessante. Eu separei uma parte aqui, tá? Porque lembrando que como tá falando aí da vida, né? Então ele começa o livro, né? Ele conta ali um pouco a respeito da infância de Nossa Senhora, tá? E daí um trechinho que eu separei aqui, tá? Que eu achei muito interessante, que ele fala aí a respeito do casamento de Nossa Senhora, tá? Então eu vou ler essa partinha aqui. Então ela fala assim que Nossa Senhora ela foi trabalhar no templo, tá? E daí que agora vamos começar a ler. Tendo as virgens do templo alcançado certa idade, casavam-se e deixavam o serviço do mesmo. Quando chegou, porém, o tempo de Maria, ela não quis deixar o templo, mas disseram-lhe que deveria casar. Eu vi, conta Catarina Emmerich, que um sacerdote muito idoso, que não podia mais andar, provavelmente o sumo sacerdote, foi transportado por alguns outros numa cadeira para diante do Santíssimo e rezou, lendo num rolo de pergaminho que lhe estava à frente, sobre uma estante, enquanto se queimava um sacrifício de incenso. Lembrando que aqui, quando ela está falando de Santíssimo, ela não está falando do Santíssimo que a gente tem hoje, que seria o sacrário, tá? Que no caso ela está falando lá do Santo dos Santos, tá? Lembrando que no templo a gente tinha uma cortina, né, que separava ali o que a gente chamava de Santo dos Santos, né? Então lembrando lá que quando Jesus morre na cruz, esse Santo dos Santos, o véu se rasga de alto a baixo, tá? Então o que ela está falando é desse Santíssimo aí, tá? Bom, continuando. Extasiado em espírito, teve uma aparição, sendo-lhe a mão colocada sobre o rolo, onde o dedo indicador mostrava a palavra do profeta Isaías. E sairá uma vara do tronco de Jessé, uma flor brotar-lhe-á da raiz. Quando o ancião voltou a si, leu esse verso e conheceu-lhe a significação ensinada na visão. Bom, daí ele fala ali que foi enviado mensageiros por todo o país, né, convocando todos os homens, né, solteiros que eram aí descendentes de Davi, e a gente tem ali a questão, né, que eles apresentaram, né, no caso Nossa Senhora para eles ali, fala assim que muitos deles acharam ela muito bonita, né, e assim vários, né, tinham interesse em casar com ela, só que daí ele tem um pequeno detalhe, né, que ele fala assim, que quando o sumo sacerdote, né, segundo uma inspiração que ele recebeu, ele distribuiu alguns ramos, né, no caso ali a todos os pretendentes, e eles deveriam, né, no caso aí, estar segurando esse ramo e depois colocar, né, sobre um altar aí que estava preparado diante do Santíssimo. E o sumo sacerdote anunciou-lhes que aquele cujo ramo florescesse seria destinado por Deus a desposar a Virgem Maria de Nazaré. Tá. Bom, então olha só a questão. Está falando aí que no caso eles tinham que pegar esse ramo, né, e o ramo que florescesse iria, no caso, né, o jovem aí ter direito a casar com Nossa Senhora. E daí fala assim que todos os jovens que estavam ali, né, segurou o ramo, não aconteceu nada, né. E daí, quando acabou essa fila, né, fala assim que os sacerdotes do templo procuraram de novo nos registros das gerações se ainda havia aí algum descendente, né, de Davi que antes tivesse saltado. Como, porém, foram
marcados 6 irmãos de Belém, de um dos quais já havia muito tempo não havia notícias, procuraram o domicílio de José e acharam-no num lugar não muito longe de Samaria, situado num ribeiro onde morava sozinho, perto do ribeiro, trabalhando em serviço de outros mestres. E aqui ela fala, né, que no caso aí São José teria aí na idade de 33 anos. Tá? A ordem do sumo sacerdote veio José com seu melhor traje ao templo de Jerusalém. Teve também de segurar o ramo durante o sacrifício e as orações. Quando quis pô-lo sobre o altar diante do Santíssimo, brotou uma flor branca como uma açucena na ponta do ramo e vi descer sobre ele uma aparição luminosa como o Espírito Santo. Aí, no caso, lembrando daquilo que eu falei, né, que a Ana Catarina, às vezes, ela tinha essa visão aí do sobrenatural. Tá? Então, ela não via simplesmente a cena, ela via também, vamos colocar assim, as bênçãos de Deus, as coisas que estavam acontecendo. Tá? Então, reconheceram José como esposo de Maria, escolhido por Deus, e apresentaram-no a Maria em presença de sua mãe e dos sacerdotes. Maria, conformada com a vontade de Deus, aceitou humildemente por seu noivo. Tá? Então, você vê que é bem interessante. Então, ele começa aí falando, né, como eu falei, um pouquinho aí de Nossa Senhora, tá? E daí depois ele segue, no caso daí ele vai narrar o nascimento de Jesus, né? Bom, como o objetivo desse livro aqui é a gente pegar e ver essa questão da paixão de Jesus, né? E até um detalhe interessante, né? Quando a gente olha, né, no caso aí para a coroa de espinhos, pode perceber que a coroa de espinhos de Jesus aqui está parecendo como se fosse um capacete, né? E eles falam que a coroa de Jesus, na verdade, ela tinha esse formato, tá? Ela não era simplesmente, né, no caso, só aquela visão que a gente tem uma coroa aqui, tá? Mas ela pegava na cabeça inteira, tá? Aqui no livro ela dá a descrição de como que era essa coroa, tá, de espinhos, então ela descreve várias coisas. Eu vou ler um trechinho aqui que ela fala a respeito da flagelação de Jesus. Tá? Pilatos, juiz... Peraí, só um minutinho. Tá. É que essa parte que ela está falando que no caso Pilatos ele era um juiz covarde indeciso, né, que daí ele vai mandar Jesus para ser flagelado. E daí ela coloca assim... Amarrados à mesma coluna, alguns pobres condenados tinham sido açoitados até a morte por esses homens horríveis, cujo aspecto tinha algo de bruto e diabólico e pareciam meio embriagados. Bateram em Nosso Senhor com os punhos e com cordas, apesar de não lhes opor resistência alguma. Arrastaram-no com brutalidade furiosa até a coluna da flagelação. É uma coluna isolada que não serve para sustentar o edifício. E daí ela dá a definição da coluna, né, que ela fala aí que no caso a coluna ela era alta, né? Então no caso, mas assim, se você estendesse os braços, né, você no caso conseguiria alcançar o topo da coluna. Jesus trepidava e tremia diante da coluna. Ele mesmo se apressou a despir a roupa com as mãos inchadas e ensanguentadas pelas cordas, enquanto os carrascos o empurravam e puxavam. Orava de um modo comovente e voltou a cabeça por um momento para a Mãe Santíssima, que, dilacerada pela dor, estava com as mulheres piedosas num canto das arcadas do mercado, não longe do lugar da flagelação. E disse, voltando-se para a coluna, porque o obrigaram a despir-se também do pano que lhe cingia os rins. Desvia os teus olhos de mim. Não sei se pronunciou essas palavras ou as disse só interiormente, mas percebi que Maria as entendeu, pois havia nesse momento desviar o rosto e cair sem sentidos nos braços das santas mulheres veladas que a rodeavam. E daí, no caso, ela vai descrever, né, no caso aí, a continuação dos açoites, né, então assim, ela descreve com bastante detalhes, tá? Um trechinho que ela fala aqui. Nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus e verdadeiro homem, contraía-se e torcia-se como um verme sob os açoites dos criminosos. Ouviam-se-lhe os gemidos e lamentos, doces e claros, como uma prece afetuosa no meio de dores dilacerantes, entre o sibilar e estalar dos açoites e dos carrascos. De vez em quando receava a gritaria do povo e dos fariseus,
como uma nuvem escura de tempestade, abafando essas queixas dolorosas e santas, cheias de bênçãos. Bom, eu vou ler um outro trechinho aqui, que daí ele vai falar da elevação da cruz, tá? Então, estou pulando algumas partes aqui, né? Depois de terem pregado Nosso Senhor na cruz, ataram cordas na parte superior da mesma, por meio de argolas, lançaram as cordas sobre o cavalete antes erigido ao lado oposto e puxaram a cruz pelas cordas, de modo que a parte superior se lhe ergueu. Alguns dirigiram-se com paus munidos de ganchos, que fincaram no tronco e fizeram o pé da cruz entrar na cova. Quando o madeiro chegou à posição vertical, entrou na escavação com todo o peso e tocou no fundo com um terrível choque. A cruz tremeu do abalo e Jesus soltou um grito de dor. Pelo peso vertical, desceu-lhe o corpo, as feridas alargaram-se-lhe, o sangue corria mais abundantemente e os ossos deslocados entrechocaram-se. Os carrascos ainda sacudiram a cruz, para pôr mais firme, e fincaram 5 cunhas na cova, em redor da cruz, uma na frente, uma do lado direito, outra à esquerda e 2 atrás, onde o madeiro estava um pouco arredondado. Foi uma impressão terrível e ao mesmo tempo comovedora, quando sob os gritos insultuosos dos carrascos e dos fariseus, como também de muitos homens do povo mais afastados, a cruz se elevou, balançando e entrou estremecendo na escavação. Ouviram-se também vozes piedosas de compaixão, as vozes mais santas da terra, a da Mãe Santíssima, de João, das amigas e de todos os que tinham um coração puro, saudaram com uma expressão dolorosa o Verbo eterno, feito carne, e elevado sobre a cruz. Estenderam as mãos ansiosamente, como para o segurar, quando o Santo dos Santos, o esposo de todas as almas, pregado vivo na cruz, foi elevado pelas mãos dos pecadores enfurecidos. Então, assim, é muito legal esse livro, tá? Como eu falei, assim, né, é um livro que eu lembro que eu li e daí, assim, vale muito a pena, tá? Quando eu comprei, no caso, assim, tinha só uma editora que estava publicando esse livro, então, assim, foi meio difícil de conseguir, eu lembro que eu paguei caro na época, tá? Hoje em dia a gente tem outras editoras que estão fazendo esse livro, tá? Então, provavelmente você vai achar, não com essa capa aqui, tá? Mas, assim, você vai achar com outra capa, tá? Mas é o mesmo livro. E, assim, provavelmente vai estar muito mais barato do que eu paguei na época, tá? Assim, é um livro bem antiguinho, né? Eu lembro que, deixa eu ver, acho que esse daqui, acho que a edição dele é de 2004, tá? Mas, assim, a gente tem, como falei, né? Hoje em dia tem algumas editoras que estão fazendo, né, reimprimindo o livro, então, assim, já fica mais fácil o acesso. Como falei, não é obrigado a acreditar, tá, aí nas visões da Ana Catarina Emmerich, tá, mas assim, a leitura é muito legal, tá, como eu falei, assim, a gente lê, parece que a gente está vendo um livro, quer dizer, um livro não, um filme sobre a vida de Jesus, tá, porque ela descreve com muitos detalhes, muitas coisas, tá, e para a gente meditar nessa questão da paixão de Jesus, é um livro muito válido, tá. Bom, vamos para o segundo livro, tá, e o segundo livro é esse livro aqui de Santo Afonso, tá. Esse livro aqui, eles colocaram aqui, então a gente tem a capa do livro, né? Na parte de trás eles colocaram uma foto lá da Paixão de Cristo, tá? Quando a gente pega aqui a orelha do livro, né, ele tem aqui uma cena da Paixão, a última orelha de trás, né, ele também colocou aqui uma cena da Paixão de Cristo também, tá? E o livro, né, no caso, então, ele foi escrito por Santo Afonso Maria de Ligório, tá? Uma curiosidade, né, no caso, o nome dele era simplesmente Afonso de Ligório, tá? Esse termo aqui, Maria, no nome dele, é porque ele queria agradar Jesus, e daí ele pensou, puxa vida, o que eu posso fazer para agradar Jesus? Então, já que Jesus gosta muito da mãe dele, eu vou pegar e acrescentar o nome de Maria no meu nome, né? Então, foi assim, a maneira que ele achou de agradar Jesus foi colocar aí o nome de Maria no nome dele. Bom, como que esse livro dele está organizado? Ele tem aí alguns
não é capítulo, tá? Ele chama aqui de opúsculo, tá? Eu não sei, sinceramente, o que é essa palavra, não cheguei a procurar aí a tradução. Mas ele tem assim, seria por assim dizer, seções do livro, tá? Então ele tem aí opúsculo primeiro, e daí cada opúsculo ele tem vários capítulos, tá? E assim, os capítulos não são muito grandes, tá? Eles são, às vezes aí, alguns capítulos meio pequenos, tá? Mas seriam, por assim dizer, as seções. Então, o opúsculo primeiro, frutos que se colhem na meditação da paixão de Jesus Cristo. E daí ele tem aí vários capítulos em que ele está explicando isso daí. Opúsculo segundo, setas de fogo ou provas que Jesus Cristo nos deu de seu amor na obra da redenção. Opúsculo terceiro, reflexões sobre a paixão de Jesus exposta com a simplicidade com que a descrevem os santos evangelistas. Opúsculo quarto, reflexões sobre a paixão de Jesus Cristo exposta às almas devotas. Opúsculo quinto, meditações sobre a paixão de Jesus Cristo para o tempo que medeia entre o sábado da paixão e o sábado santo. Meditações, opúsculo 6, meditações sobre a paixão de Jesus Cristo, e opúsculo 7, meditações sobre a paixão de Jesus Cristo para cada dia da semana. E daí a gente tem o último opúsculo, que seria o 8º, que é poder que tem a paixão de Jesus Cristo para acender o amor divino em nossos corações. Daí lembrando aquilo que eu comentei aí no começo do livro, né? Quer dizer, no começo do vídeo, né? Que essa questão de que quanto mais você olha para a paixão de Jesus, né? No caso, mais você vai amar Jesus, né? Então, assim, a gente adorar a cruz, adorar o sacrifício de Jesus na cruz, né, é uma coisa muito benéfica para a gente. Bom, ele conta, né, logo aqui no comecinho do livro, né, ele está falando assim, ele dá aí um itinerário, né, da paixão. Então ele coloca assim, como se fosse um único dia, tá? Então a gente tem aí da hora 1 até a hora 24, em que ele comenta aí a questão da paixão e a morte de Jesus. Tá? Então a gente tem aqui, hora 1, despede-se de Maria e celebra a ceia. Hora 2, lava os pés dos apóstolos e institui o Santíssimo Sacramento. Hora 3, faço as últimas recomendações e vai ao horto. Hora 4, faz a oração no horto. Hora 5, põe-se em agonia. Hora 6, sua sangue. Hora 7, é traído por Jesus e é preso. Hora 8, é conduzido a Anás. Hora 9, é levado a Caifás e recebe a bofetada. Hora 10, vendam-lhe os olhos, é espancado e escarnecido. Hora 11, é levado ao conselho e declarado réu de morte. Hora 12, é conduzido a Pilatos e acusado. Hora 13, é escarnecido por Herodes. Hora 15, é reconduzido a Pilatos e posposto a Barrabás. Hora 15, é flagelado na coluna. Hora 16, é coroado de espinhos e mostrado ao povo. Hora 17, é condenado à morte e sobe ao Calvário. Hora 18, é despojado de suas vestes e crucificado. Hora 19, ora pelos que o crucificaram. Hora 20, entrega seu espírito ao Pai. Hora 21, morre. Hora 22, é transpassado com a lança. Hora 23, é despregado e entregue à sua mãe. Hora 24, é sepultado e deixado no sepulcro. O que tem muito legal nesse livro de Santo Afonso de Ligório? A gente vê o amor que ele sente. Tá? Então, assim, não que no outro livro você não sinta aí o amor da Ana Catarina. Você sente, tá? Você percebe ali pelas formas, tá? Muitas vezes ela vai falar assim, o meu amado, né, o meu Jesus, né? Então ela descreve o amor. Mas nesse livro aqui, né, a gente percebe muito assim o amor que Santo Afonso tinha por Jesus. Tá? Então um trechinho que tem aqui, né, logo nas primeiras páginas. Ó Salvador do mundo, ó amante das almas, ó Senhor, o mais digno objeto de nosso amor. Vós, por meio de vossa paixão, viestes a conquistar em nossos corações, testemunhando-lhes o imenso afeto que lhe tendes, consumando uma redenção que a nós trouxe um mar de bênçãos e a vós um mar de penas e ignomínias.
foi por este motivo, principalmente, que instituístes o Santíssimo Sacramento do altar para que nos lembrássemos continuamente de vossa paixão. E daí é interessante que ele cita várias citações de frases de santos, tá? E daí, no caso, ele tem várias referências, tá? Bom, tem uma partinha aqui que ele fala, ó. E vós, ó Santíssima Virgem Maria, que tivesse tão grande parte na paixão de vosso Filho, impetrai-me pelos merecimentos de vossas dores a graça de experimentar um pouco daquela compaixão que sentistes na morte de Jesus e obtende-me uma centelha daquele amor que constituiu o martírio de vosso coração tão compassivo. Então, assim, é nítido o amor que ele sentia aí por Nossa Senhora e por Jesus. Bom, eu separei um trechinho aqui que ele fala aqui, ó, última ceia de Jesus Cristo com os seus discípulos. Sabendo Jesus que era chegada a hora para passar desse mundo ao Pai, tendo amado o seu, amou-os até o fim. Até aqui a gente está lendo o Evangelho, tá? Sabendo Jesus que estava perto de sua morte, devendo abandonar este mundo, tendo até então amado demais os homens, quis então dar-lhes as últimas e maiores provas de seu amor. Sentado à mesa e todo inflamado em caridade, volta-se para os discípulos e diz-lhes: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Novamente aqui uma citação do Evangelho. Meus discípulos, e o mesmo dizia a cada um de nós, sabei que não desejei outra coisa durante minha vida inteira senão comer convosco esta última ceia, pois após ela terei de sacrificar minha vida por vossa salvação. Desejais então tanto, ó meu Jesus, dar a vida por nós, vossas miseráveis criaturas? Este vosso desejo inflama os nossos corações a desejar padecer e morrer por vosso amor, desde que por vosso amor quisesses sofrer tanto e morrer. Ó amado Redentor, fazei-nos compreender o que querei de nós, que só desejamos comprazer-vos em tudo. Suspiramos por dar-vos prazer, para ao menos em parte corresponder ao grande amor que nos tendes. Então, assim, muito bonito. Vou ler outro trechinho aqui que ele fala, ó, Jesus é preso e amarrado. Prenderam Jesus e o ligaram. Uma citação do Evangelho. Ó céus, um Deus amarrado. Que diríamos se víssemos um rei preso e acorrentado por seus criados? E o que devemos dizer então, vendo um Deus entregue às mãos da gentalha? Ó cordas felizes! Vós que ligastes o meu Redentor, prendei-me também a ele, mas prendei-me de tal modo que eu não possa separar-me mais de seu amor. Prendei o meu coração à sua vontade santíssima, para que de agora em diante não queira nada mais senão o que ele quer. Contempla, minha alma, como uns lhe põem as mãos, outros o ligam, ou estes o injuriam, aqueles o batem. E o cordeiro inocente se deixa atar e esbofetear à vontade por eles. Não procura fugir de suas mãos, não pede auxílio, não se queixa de tantas injúrias. Não pergunta por que o maltratam assim. Eis realizada a profecia de Isaías. Foi oferecido porque ele o quis e não abriu sua boca. Como uma ovelha, será conduzido ao matadouro. Não fala e não se lamenta, porque ele mesmo já se oferecera à justiça para satisfazer e morrer por nós, e assim deixou-se conduzir à morte qual ovelha sem abrir a boca. Vou pegar mais um trechinho aqui que eu achei muito bonito também, que ele tem aqui algumas reflexões, na verdade acho que são... deixa eu dar uma olhada aqui. Ele começa no sábado da paixão, daí depois ele vai ter domingo da paixão, segunda da paixão, e daí ele vai caminhando aí segunda, terça, quarta, quinta, até domingo de Ramos, e daí depois ele teria um para cada dia da Semana Santa também. Então dá um total de 15 meditações, tá? Seriam aqui 15 meditações sobre a paixão de Jesus Cristo, para o tempo que medeia entre o sábado da paixão e o sábado santo.
Eu procurei informações a respeito do sábado da paixão, só que todas as referências que eu achei tá falando que o sábado da paixão seria o sábado da vigília, tá? E da forma como está aqui, eu acredito que não. Então eu entendi, tá? Posso estar errada na minha interpretação, mas eu entendi que no caso aqui o que ele está propondo é uma meditação que começa 15 dias antes do sábado santo. Então a gente estaria fazendo essa meditação, tá? E no caso ela encerra-se no sábado santo, tá? Tem aqui, né, a primeira meditação, que seria para o sábado da paixão, tá? Então seria no caso aí o sábado antes do domingo de Ramos, tá? Não, lembrando que assim, não é, por exemplo, amanhã é domingo de Ramos, esse sábado, é um sábado antes ainda, tá? Jesus entra triunfante em Jerusalém. Avizinhando-se o tempo de sua paixão, nosso Redentor deixa Betânia para se dirigir a Jerusalém. Achando-se perto dessa ingrata cidade, Jesus a contempla e chora. Vendo a cidade, chorou sobre ela. Chora, prevendo sua ruína em consequência do grande crime que aquele povo iria em breve cometer, tirando a vida do Filho de Deus. Ah, meu Jesus, chorando então sobre aquela cidade, choráveis também sobre a minha alma, vendo a ruína que eu mesmo me procurava com meus pecados, obrigando-vos a condenar-me ao inferno depois de haverdes morrido para me salvar. Ah, deixai-me chorar o grande mal que fiz, desprezando a vós sumo bem e tende compaixão de mim. Então, muito bonito, né? E, para encerrar, eu vou pegar aqui a última parte do livro, né, que ele está falando aqui, afetos e oração. Então ele tem, como eu falei, né, tem algumas frases, né, no caso que ele coloca aqui de alguns santos, né, então tem uma aqui que ele cita, por exemplo, São Francisco de Sales, tá? E aqui ele está falando sobre a Santa Comunhão, né? Em nenhuma outra ação pode-se considerar o Salvador nem mais terno, nem mais amoroso, que nesta na qual se aniquila, por assim dizer, e se reduz à comida para unir-se aos corações de seus fiéis. Mas como é possível, Senhor, que eu, depois de ter sido amado por vós com finezas tais, tenha tido a ousadia de vos desprezar, como muito justamente me lançais em rosto? Eu criei e engrandeci uns filhos, e eles me desprezaram. E aqui ele está citando Isaías. Eu tive coragem de voltar-vos as costas para satisfazer os meus apetites. Lançaste-me para trás de teu corpo. É aquele cita Ezequiel. Tive ânimo para expulsar-vos de minha alma. Os ímpios disseram a Deus, retira-te de nós. E aqui ele está citando Jó. Tive a ousadia de afligir o vosso coração que tanto me amou. Mas então devo desesperar de vossa misericórdia? Amaldiçoo os dias em que vos ofendi. Ó, tivesse eu morrido 1000 vezes antes, ó meu Salvador, e não vos tivesse ofendido. Ó Cordeiro de Deus, vós vos deixaste sangrar na cruz, para lavar com vosso sangue os nossos pecados. Ó pecadores, quanto não daríeis por uma gota de sangue desse Cordeiro no dia do juízo? Ó meu Jesus, tende piedade de mim e perdoai-me. Conheceis, porém, a minha fraqueza. Prendei por completo a minha vontade, para que ela não se rebele mais contra vós. Expeli de mim todo amor que não for de vós. Eu vos acolho por meu único tesouro, por meu único bem. Vós me bastais e não desejo outro bem fora de vós. Deus de meu coração e minha partilha, e Deus para sempre. E aqui tem uma frase que eu achei muito bonita e muito interessante, tá? Que ele é por assim dizer, né, dentro do encerramento, né, como se fosse uma súplica que ele está fazendo aqui para Nossa Senhora. E daí ele fala, né, que Santa Teresa, tá? E aqui eu acredito que acho que ele deve estar falando de Santa Teresa d'Ávila, né? Ela se referia aí a Nossa Senhora como a ovelhinha amada de Deus, tá? Então ele fala assim: ó ovelhinha amada de Deus, vós que sois a mãe do divino Cordeiro. Assim a chama Santa Teresa, né?
Então eu achei interessante isso daqui, né? Porque se a gente for ver é aquela coisa, se Jesus é o cordeiro, né? Quem que é a mãe de um cordeiro? A mãe de um cordeiro é uma ovelha, né? E aí no caso aí ele se refere a Nossa Senhora como essa ovelhinha amada de Deus, né? Então vamos lá, agora eu vou ler inteiro sem, né, interromper. Ó ovelhinha amada de Deus, vós que sois a mãe do divino cordeiro, recomendai-me ao vosso filho. Vós, depois de Jesus, sois a minha esperança, pois que sois a esperança dos pecadores. Nas vossas mãos coloco a minha salvação eterna. Esperança nossa, salve. Então, assim, muito legal, tá? É um livro aqui que, se Deus quiser me der a honra, né, eu pretendo terminar de ler. Os 2 livros eu aconselho vocês a comprarem, tá? Não estou vendendo o livro, tá? Não estou ganhando nada. Se vocês procurarem, vocês vão conseguir achar os livros aí para estarem comprando. Esse livro aqui de Santo Afonso, eu já vi ele aí no YouTube em audiobook, tá? Então para quem de repente fala assim, puxa, gostei do livro, achei legal, mas eu não gosto muito de ler, não tenho muita paciência, tá? Dá para pegar o via audiobook, tá? E eu acho que até esse aqui, da Ana Catarina Emerick também, né, que é Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, eu acredito que vocês devem achar também em audiobook. Se por um acaso eu achar, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, tá? Bom, para encerrar, tá? Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, tá? Por ter me dado a inspiração, né, e ter me permitido comprar esses livros aqui. A gente está diante aí da quaresma, quer dizer, quase encerrando a quaresma, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente está se preparando aí para, né, hoje é quinta-feira, então domingo agora vai ser domingo de Ramos, tá? E assim, é muito válido, né, a gente olhar para a paixão de Jesus, né, e assim, quando a gente olha, né, para esses livros, a gente percebe assim, puxa vida, olha o amor que eles tinham por Jesus, né? E assim, seria muito bom se a gente conseguisse ter pelo menos um pouquinho desse amor, né? Esse carinho e esse respeito por Jesus. Bom, então vamos encerrar, né? Fazendo, acho que o sinal da cruz, né? Que ela fique gravada nos nossos corações, né? E que a gente possa olhar com amor para Jesus na sexta-feira da paixão, né? E assim durante toda a Semana Santa. Estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.